Olá pessoal, bem-vindos a mais um tópico de física e nesse encontro a gente vai tratar do fenômeno de refração. Basicamente a gente vai estudar refração voltado para a parte do estudo de ótica da física, quando a gente está estudando feixes de luz. E a gente vai tratar bastante hoje de falar da tal de lei de Snell-Descartes, né? Dois físicos aí que estudaram o fenômeno de refração e conseguiram chegar numa equação empírica que eu vou mostrar para vocês. O que é uma equação empírica? É uma equação, basicamente, em linhas gerais aqui, que é deduzida a partir de experimentos, de observações de fatos experimentais. Bom, além de tratar da lei de Snell-Descartes, que a gente vai passar daqui para frente simplesmente chamar de lei de Snell, a gente vai definir também o que é índice de refração, e a gente também vai estudar um fenômeno bem conhecido, que é o fenômeno da reflexão total, que explica algumas curiosidades, como por exemplo, como funciona uma fibra ótica, por que um diamante brilha tanto, né? E outras aplicações físicas aí muito comuns que eu vou discutir um pouquinho com vocês. Então vamos lá para o básico, né? Descrever então o fenômeno de refração voltado para o estudo de ótica. Vale lembrar que o fenômeno de refração já foi estudado por vocês quando a gente estudou ondas. E o que tem a ver, né? É claro, luz, né, do ponto de vista óptico, como a gente está estudando, luz é uma onda. Então, todos os fenômenos ondulatórios que vocês estudaram anteriormente são válidos aqui. Então, como a luz é uma onda, ela também deve sofrer o fenômeno de refração, né? O que era o fenômeno de refração? Era basicamente quando a onda está passando de um meio de propagação e ela começa a se propagar em outro. Então, aqui no caso da luz, é o que a gente tem aqui. Ó. A gente tem um feixe de luz vindo de um certo meio de propagação, que é o ar, por exemplo, e vai entrar na água. É sempre assim, ar e água? Claro que não, né? Aqui é só um exemplo genérico qualquer, mas é uma situação bem comum no cotidiano, né? Você tem a luz entrando, atravessando o ar e depois penetrando em outro meio, como por exemplo a água. Tá? E aí ocorre o fenômeno de refração. Então a refração nada mais é do que a mudança de velocidade da onda quando ela muda de meio. Isso é importante deixar bem claro, porque no estudo de ótica é muito comum as pessoas acharem que só tem refração quando a luz muda o caminho dela de propagação, quando ela sofre um desvio. Mas essas são as situações que a gente vai estar mais interessado no nosso estudo. Mas o fato é que a luz pode passar de um meio para outro sem sofrer desvio, que é uma exceção à regra que a gente vai estudar aqui, que é quando a luz incide perpendicularmente aos dois meios de propagação. Aí, se ela incidir nessa direção aqui, perpendicular aos dois meios, ela vai passar para outro meio sem sofrer desvio. Porém, vai mudar a velocidade de propagação da onda, nesse caso, da luz. Então, refração é isso, mudança da velocidade de propagação da onda, no caso da luz, vou passar daqui para frente e falar da luz, quando passa de um meio para outro. Tá? Bom, a situação que a gente tem aqui é um feixe de luz vindo com uma certa velocidade, né? A velocidade da luz que ela tem no ar, que é aproximadamente igual no vácuo, 300 mil km por segundo, né? Por exemplo, então ela vindo no ar, incidindo na superfície, na interface que separa o ar e a água, né? Está incidindo com uma certa inclinação e esse é o ângulo que a gente chama de incidência. E ela vai passar para o outro lado, ao invés de seguir em linha reta, como está tracejado aqui, ela vai sofrer um certo desvio. E quando ela sofre esse desvio, ela ainda está sofrendo uma mudança na velocidade dela. Afinal, a onda está mudando de meio, está mudando a velocidade de propagação. Ou seja, a luz vem do meio do ar, passa para a água, mudando a velocidade de propagação, sofrendo refração e mudando a direção de propagação dela. Todo mundo já deve ter observado aí no mar, ou numa piscina, ou uma colher dentro de um copo, né? Que você bota a colher e percebe que parece que a colher está quebrada, né? Por que isso ocorre? Exatamente por isso, porque a luz, ao sair da água para o ar, sofre um desvio na direção de propagação, o que dá a impressão para a gente, então, que a colher está quebrada, por exemplo. Tá? Bom, então aqui a gente tem um feixe de luz
No exemplo aqui eu peguei um feixe monocromático, por exemplo, um feixe de luz amarelo, então incidindo com um certo ângulo de incidência e refratando com um certo ângulo de refração. Então veja o meu linguajar, quando ele passa para outro meio ele está refratando. Vale salientar aqui que esses ângulos que eu explicitei, ângulo de incidência e ângulo de reflexão, são sempre medidos em relação a essa reta normal. O que é a reta normal? Relembrando, é uma reta que é perpendicular à superfície de contato, né? Então, é uma reta imaginária, por isso que é uma linha pontilhada aqui, que ela é perpendicular à interface entre a ar e a água, entre o ar e a água. Tá? Então, é uma reta perpendicular. Isso é uma reta normal. Então, se eu quero medir ângulos de incidência e reflexão em ótica, vai ser sempre em relação à reta normal. Nunca é em relação à superfície. Isso costuma ser uma pegadinha até, tá? De vestibular, de Enem. Quanto que é o ângulo de incidência? Então, o cara vai lá e mede o ângulo entre o feixe e a superfície de contato. Errou. É entre o feixe e a reta normal. Sempre assim. Bom, outro fato é que sempre que tem um feixe refratado, vai ter um feixe refletido. Então, se eu tenho uma superfície, separação entre duas superfícies, né, entre dois meios, um feixe vai incidir na interface de separação entre esses dois meios, né, no encontro da separação entre esses dois meios. Sempre vai ter reflexão e uma parte pode ser refratada. Beleza? E a gente está interessado aqui nos nossos estudos agora nessa parte que é refratada. Então eu não vou ficar talvez representando aqui meus desenhos ou ficar explorando toda hora o feixe refletido, porque não é o nosso interesse aqui agora. A gente está interessado no feixe refratado. Beleza, aqui tem todo um texto de uma explicação que eu já dei toda para vocês, né? Mas e aí, o que tem a ver essa lei de Snell-Descartes que até agora não apareceu? Vamos lá, vou simplesmente dar essa equação para vocês. Como eu falei, ela é deduzida a partir de experimentos, né? Então, é uma equação empírica em que esses físicos conseguiram chegar na seguinte conclusão. Eles observaram o seguinte, que existe uma relação matemática que se mantém igual sempre, que é a seguinte. Se ele medir o seno do ângulo de incidência e o seno do ângulo de refração, e dividir esse seno do ângulo de incidência dividir pelo seno do ângulo de refração, vai dar exatamente o mesmo resultado que se ele fizesse a conta da velocidade do meio, da velocidade que a onda veio, da propagação do meio em que ela veio, dividido pela velocidade que ela vai ter no meio no qual a onda foi refratada. Ou seja, seno do ângulo de incidência dividido pelo seno do ângulo refratado é igual a velocidade de onde a onda veio do meio 1 dividido pela velocidade da onda no meio 2. Beleza? Isso é o que eles conseguiram determinado ponto de vista experimental. Beleza, professor. Entendi a equação, entendi que se eu dividir seno de incidência pelo seno de refração, dá o mesmo resultado que V1 sobre V2. Perfeito, é o que basta por enquanto. A gente vai utilizar essas equações aqui para frente para verificar o comportamento desses feixes em diferentes situações, né, e para utilizar essa equação em diferentes aplicações que a física se empodera dessa equação, né? Eu digo até aplicações tecnológicas mesmo. Beleza? Então fica com essa equação em mente, mas o fato é que a gente ainda vai transformar um pouquinho essa equação, porque normalmente, quando está estudando ótica, vocês vão perceber que nos livros didáticos a equação, a lei de Snell, não costuma ser escrita com essa cara, mas sim com outra cara, em função de outra grandeza física que a gente vai definir agora, que é o índice de refração de um meio, beleza? Aqui está denominado pelo título de índice de refração absoluto, dado por essa letra grega aqui, chamada de eta, beleza? ETA, eta. E se escreve desse jeito aí, se desenha como vocês estão vendo, beleza? Então, o índice de refração é uma definição na física, não se deduz essa equação. Simplesmente alguém foi lá e falou assim, eu vou pegar a velocidade que a luz tem no vácuo, que a gente sabe aí que é 300 mil km por segundo, e vou dividir pela velocidade que essa mesma luz tem no meio que ela está se propagando. Então, fazendo essa divisão, vai dar um número, esse número é o tal do índice de refração. Tá? Já vamos ver alguns números aí, como é que dá quantos são esses valores também.
Então, de novo, seja a mesma figura que vocês viram no slide anterior, né? Só que agora aqui eu não estou mais chamando de ar ou água, né? Apesar que parece ser, porque aqui é transparente, aqui é azul de água, mas é um meio qualquer 1 e um meio qualquer 2, e cada meio tem o seu índice de refração, beleza? Então, aqui eu tenho o meio 1 que tem um certo índice de refração eta1 e o meio 2 que tem um índice de refração eta2, beleza? O que eu vou fazer com vocês aqui agora é dar uns exemplos só de conta. Por exemplo, quanto que é o índice de refração do ar? Pega a definição, velocidade da luz no vácuo, que é 300 mil km por segundo, dividido pela velocidade da luz no ar. Só que a velocidade da luz no ar é também aproximadamente igual a 300 mil km por segundo. Então, 300 mil dividido por 300 mil dá 1, ou como eu botei, aproximadamente igual a 1, porque a velocidade do ar é quase exatamente igual ao do vácuo. É um pouquinho menor, mas é praticamente igual. Mas se você fizer essa divisão, esse número vai dar praticamente 1, redondinho, vai dar 1,0000 alguma coisa aí. Tá? Então é praticamente 1. Beleza. Ou seja, do ponto de vista óptico, aí, o ar e o vácuo se comportam a mesma coisa para a luz. Tá? Bom, outro exemplo, quanto ao índice de refração na água, né? Então, a velocidade da luz no vácuo dividida pela velocidade que a luz tem na água. 300 mil km por segundo dividido pela velocidade que a luz tem na água. Acho que é 200 e poucos mil quilômetros aí. Enfim, essa divisão vai dar aproximadamente 1,33. Ou seja, o índice de refração da água é 1,33. Qual que é a unidade de medida? Não tem unidade de medida índice de refração. Afinal, estou dividindo velocidade por velocidade, metros por segundo, metros por segundo. As unidades vão embora, não sobra nenhuma unidade, portanto, o índice de refração não tem unidade de medida. Bom, aqui só de curiosidade, ó, alguns valores de outros materiais de índice de refração. Ó. Então, do ar, que é 1, água 1,33, vidro 1,52, diamante 2,42. Então, mostrando essa tabela aqui, o que eu quero com ela? Pô, imagina o seguinte, se aqui a gente tem o meio 1, vamos supor que aqui é o ar, e o meio 2 também fosse ar, o feixe de luz ia sofrer desvio? Não, ia passar em linha reta, afinal o meio 1 é igual ao meio 2, ou seja, ela está toda hora no ar, ela vai andar sem sofrer desvio aí, então não sofre desvio. Quando eu coloco o ar e depois ela está indo para a água, a luz está indo para a água, ela vai sofrer desvio, como a gente viu, né? Agora, se eu colocar ar e botar vidro, de acordo com o índice de refração aqui, comparando água e vidro, o do vidro é maior. Ou seja, o desvio vai ser maior ainda que a luz vai sofrer. Se a luz estiver saindo do ar para um diamante, entrando no diamante, quando ela entrar no diamante, ela vai sofrer um desvio maior ainda, mais do que no vidro e mais do que na água. Beleza? É essa a ideia. Então, quanto maior o índice de refração do meio, quando a luz entrar nele, ela vindo de um meio cujo índice de refração é menor e quer passar para o maior, a luz vai se desviar cada vez mais do caminho que ela estava fazendo. Beleza? Bom, vamos mudar uma etapa aqui que eu quero deduzir com vocês uma equação da lei de Snell na forma usual que vocês vão encontrar nos livros de física quando estiverem estudando óptica. Tá? Então, para isso, eu vou definir aqui o índice de refração do meio 1 e o índice de refração do meio 2 em função das velocidades que essas ondas têm em cada meio. Né? Então, quando a onda está no meio 1, ela tem uma velocidade V1. Então, qual que é o índice de refração dela? É o índice de refração, a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade que ela tem no meio 1. Está aqui, deixa aí anotadinho. Eu vou só isolar quem é V1. Eu vou passar V1 multiplicando e o eta1 dividindo. Fica desse jeito. Tá? Vou fazer a mesma coisa para o índice de refração do meio 2. Então, quem que é o índice de refração do meio 2? Velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade que ela tem no meio 2. Vou isolar V2. A gente vai ficar desse jeito aqui. Tá? Como está aqui. Bom, a gente acabou de ver no slide anterior que a lei de Snell-Descartes relaciona seno do ângulo de incidência pelo seno de refração dividido por V1 e V2. Então, eu vou pegar no lugar de V1 e V2 e substituir esses V1 e V2 que a gente acabou de isolar aqui. Vamos fazer isso. Então, seno do ângulo de incidência dividido pela refração. Está aqui o V1, C sobre eta1. Está lá. V2, C sobre eta2. Está aqui.
Vamos mexer um pouquinho nessa equação. A gente sabe que quando a gente tem uma divisão no denominador, essa divisão aqui pode vir para cima, invertendo ela, que é o que eu fiz aqui, ó. Eu inverti, eta 2 sobre c. E aí o c com c, velocidade da luz no vácuo vai embora. A gente fica eta 2 sobre eta 1 só. E a gente vai fazer o seguinte, deixar tudo que é do meio 1 de um lado e do meio 2 de outro. Como assim? O eta 1 está relacionado ao meio 1 com o seno do ângulo de incidência. Está aqui, ó, o ângulo de incidência e o eta 1. E o meio 2, o eta 2, que é o meio 2, está relacionado com o ângulo de refração. Então, eu vou jogar o seno de refração multiplicando o eta 2 e o eta 1 multiplicando o seno do ângulo de incidência. E essa aqui é a equação usual da lei de Snell-Descartes, que vocês encontram em qualquer livro de física na parte de ótica. E é com essa equação que eu vou trabalhar com vocês. Beleza? Então, a gente vai trabalhar com a equação de Snell-Descartes, escrita em função do índice de refração e dos ângulos de incidência e refração. Bom, vamos dar uma olhada na seguinte equação e ver algumas situações específicas. Tá? Nota o seguinte, essa equação está me dizendo assim, se eu pegar o índice de refração vezes o seno do ângulo, essa multiplicação dá um certo valor que é igual à multiplicação do outro lado. Então, a multiplicação que é igual, sacaram? Eta 1 vezes seno do ângulo de incidência, essa multiplicação toda é igual a eta 2 vezes o seno do ângulo de refração. Então, as multiplicações é que dão iguais. Então, vamos ver a primeira situação. Então, a primeira situação, vamos assumir o seguinte, que eu tenho um feixe de luz vindo de um meio cujo índice de refração é menor do que o do meio 2. Por exemplo, aqui é ar, o índice de refração é 1, e a água, o índice de refração é 1,3, por exemplo. Tá? Então, eu tenho um feixe de luz vindo do meio onde o índice de refração 1 é menor que o do meio 2. É isso que eu estou falando para vocês. Bom, o que vai acontecer com esse feixe? A gente sabe que quando bater na interface sempre tem um feixe refletido, mas ele vai em linha reta? Não, vai sofrer uma difração com um desvio, uma vez que os índices de refrações são diferentes. Então, nota o seguinte, o eta 1 é menor que eta 2. Então, para que essas multiplicações sejam iguais, necessariamente o seno do ângulo de incidência tem que ser maior do que o seno de refração, ou seja, ocorre o inverso. Se esse é pequeno, o eta 1 é pequeno, o eta 2 é grande, o seno do incidência tem que ser grande e o seno de refração tem que ser pequeno. Tá? Então veja o seguinte, o que vai acontecer? Vai acontecer que o ângulo de incidência vai ser maior que o de refração. É isso, né? Então o seno do ângulo de incidência tem que ser maior do que o seno do ângulo de refração nessa condição quando o índice de refração do meio 1 é maior que o do meio 2. Então, de novo, se esse é maior e esse é menor, o de incidência vai ter que ser maior e o de refração menor, para que se compense, né, gente? E a multiplicação continuando tendo o mesmo valor. Tá? Então, necessariamente, eu estou decidindo que o ângulo de incidência ele vai refratar para um ângulo menor. Então, sempre, grava aí, ó, que eu tenho um feixe de luz saindo de um meio de índice de refração menor para um meio cujo índice de refração é maior, o feixe vai se aproximar, o feixe refratado vai se aproximar da reta normal. Perceberam que ele se aproximou? Né? Ele estava vindo nessa direção, viria nessa direção, mas opa, deu uma aproximadinha aqui. Percebem? Então, sempre saiu do menor índice de refração para o maior índice de refração, o feixe refratado se aproxima da reta normal. Beleza? Isso vai ter implicação no nosso estudo de ótica quando estiver estudando lentes também, para entender o comportamento das lentes, o que elas fazem com os feixes. Tá? Segunda situação, vamos pegar a situação inversa. Agora eu estou assumindo que o meio 1 tem um índice de refração maior do que o meio 2. Né? Então, se agora o eta 1 é maior que o eta 2, então o seno do ângulo de incidência tem que ser menor do que o refração. Então, está querendo passar para outro meio, vai seguir linha reta? Não, vai mudar o ângulo. Agora o ângulo vai aumentar. Beleza? Então, de novo, se esse é pequeno, se o eta 1 é pequeno e o eta 2 é grande, se o eta 1 é grande e o eta 2 é pequeno, o seno do ângulo de incidência tem que ser pequeno e de refração grande. Tá? Então, é o inverso. Tá? Então, saindo sempre, grava aí, saindo
de um meio de índice de refração maior para um menor, o feixe de luz vai se afastar da reta normal. Então ele estava tendo esse caminho pontilhado, ele vai se afastar mais, vai se abrir mais. Beleza? Bom, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui um aplicativo, tá? Vocês podem baixar na internet, é só botar PHET Colorado, P-H-E-T, esse termo aqui. Vocês vão entrar num site que tem um monte de aplicativo aí de física, de matemática, de química, biologia, para baixar e dar uma brincada ali, aprender um pouquinho de física. Inclusive, ele traz até atividades para vocês fazerem, tá? Um documento, um Word ali que vocês podem treinar. Então, aqui a ideia é a seguinte. A gente tem um feixe laser, ó. A gente pode escolher o meio desse em que o laser está aqui como sendo o A, o índice de refração 1, e o outro meio aqui, que está sendo como a água, como índice de refração 1,33. Se a gente quiser, a gente pode mudar o índice de refração dos meios e ver o que acontece com o feixe. Ó. Então, eu vou aumentar o índice de refração e para vidro, olha o que acontece com o feixe. Quanto maior o índice de refração, o feixe vai se aproximando da reta normal. Quanto menor, né, se afasta, até ficar ar com ar, ó, os dois meios forem iguais, aí ele atravessa sem sofrer desvio, óbvio, não tem mais o que atravessar, é o mesmo meio, né? Tá? Então vamos botar aqui água, por exemplo. Outra coisa que a gente pode perceber é que o software traz para a gente um transferidor, ó, a gente pode medir o ângulo. Então, por exemplo, se eu estou no ar incidindo com um ângulo de incidência de 60 graus, reflete sempre com o mesmo ângulo, a reflexão é sempre com o mesmo ângulo, porém a refração, olha quanto é o ângulo de refração. 0 a 30 a 40 graus. Beleza? Então veja, o ângulo de refração é menor do que o ângulo de incidência. De incidência é 60 graus. De refração, 30 graus. Então, saiu de um índice de refração menor para um maior, o feixe se aproxima da reta normal, diminuindo o ângulo. Beleza? Se ele atravessasse em linha reta aqui, ó, o ângulo que ele ia estar fazendo ia ser o mesmo 60 graus. Tá? Bom, dá para a gente fazer uma outra brincadeira aqui, que é mudar o índice de refração, botar aqui sendo maior e aqui menor. Olha só o que acontece. Ó, coloquei aqui sendo como água e no outro meio sendo, por exemplo, sei lá, algo intermediário entre ar e água aqui, 1,17. Observa agora, a gente tem um ângulo de incidência de 60 graus e o ângulo de refração maior. Está sendo aqui 80 graus. Percebem? Então, nota, é a última situação que eu falei antes. A gente está nessa situação, meio de índice de refração maior, 1,33, para um menor. Aí o feixe se afasta, ele teria esse caminho que eu estou traçando com o mouse aqui, né? Ele se afasta da reta normal, se abre mais. Né? De novo, então, índice de refração menor, 1. Índice de refração maior, 1,30. O feixe, ao invés de seguir em linha reta, se aproxima da reta normal. Trocou o índice de refração. O feixe, ao invés de seguir em linha reta, se afasta da reta normal. Se afasta. Índice de refração maior para menor, se afasta da reta normal. Beleza, gente? Vamos lá, dando continuidade. Vamos falar agora de um outro fenômeno conhecido pelo nome de reflexão total. Tá? O que quer dizer isso aí? Para que serve? Qual a aplicação? A aplicação dele a gente já vai ver no próximo slide. Então vamos entender o que é esse fenômeno primeiro. A ideia aqui é a seguinte, ó, que a gente tem um meio aqui que eu estou chamando agora. Veja que eu inverti, ó, o meio 1 está dentro e o meio 2 fora. Tá? Isso não tem problema. Mas aqui a gente podia pensar, por exemplo, como sendo a água aqui, azul, e o ar aqui fora. Índice de refração da água, 1,33, e o do ar, 1. E aqui a gente tem uma lâmpada. Eu vou começar a analisar alguns feixes de luz quando eu ligo essa lâmpada. O que acontece quando os feixes de luz estão querendo sair da água aqui? Né? Então ela está querendo ir para outro meio, da água para o ar. Vamos dar uma olhadinha nesses feixes. Vou pegar o primeiro feixe. O primeiro feixe, eu estou pegando um feixe que incide perpendicular aqui. A gente viu, ele é uma exceção à regra. Quando ele incide perpendicular, ele atravessa de um meio para outro sem sofrer desvio. Né?
Então ele vai atravessar sem desvio nenhum. Mas enfim, está refratando porque muda a velocidade. Vou pegar um feixe agora com uma aberturinha um pouco maior. Né? Pegar um outro feixe qualquer, ele vai incidir com um certo ângulo de incidência em relação à reta normal. O que vai acontecer? Ao invés de seguir linha, ele tem uma parte que é sempre refletida, mas ao invés de seguir linha reta, ele vai sofrer um desvio, se afastando da reta normal. Por que se afastando? Ele está indo do meio de índice de refração maior para um menor. Veja, ó, eta 1 maior que eta 2. Índice de refração do meio 1 maior que o índice de refração do meio 2. Quando isso ocorre, ele se afasta da normal. Vou pegar um outro feixe, um pouco mais aberto. Incidência, reflete com o mesmo ângulo, em vez de seguir a reta, ele se abriu ainda mais, percebe? Aumentou mais o ângulo refratado aqui. Percebe se eu for pegando cada vez feixes mais abertos aqui, vai chegar um momento em que vai ter um ângulo limite, que eu chamei de ângulo L, em que vai ter um ângulo refletido, um feixe refletido, e ao invés de o feixe seguir em linha reta, vai ter um feixe refratado que vai sair tangenciando aqui as duas superfícies de contato. Ele vai sair para o outro meio, mas vai sair formando um ângulo de 90 graus, né, para um certo ângulo limite. Percebe o que foi acontecendo? Ó? Foi aumentando o ângulo de incidência, aumentando para um certo ângulo limite, o feixe refratado sai tangenciando a superfície, a interface entre os dois meios. Beleza? E o que vai acontecer agora se eu aumentar ainda mais, pegar um feixe ainda maior, com um ângulo maior que está querendo sair? Vai acontecer algo fantástico. Esse feixe não sai mais. O que se verifica é que não vai ter, do ponto de vista experimental, você vai verificar que não tem mais um feixe refratado, querendo sair para o meio 2, e todo o feixe de luz vai ser totalmente refletido acima desse ângulo limite. Então, passou desse ângulo limite, o feixe é totalmente refletido, não consegue mais escapar do meio, ficar preso dentro desse meio. Sacaram? Por isso que a gente chama de reflexão total, porque nenhuma partezinha do feixe saiu para o outro meio, não foi refratada, então foi totalmente refletido. Beleza, vamos analisar esse fato aqui do ângulo limite trabalhando com a equação de Snell. Vamos pegar a equação de Snell aqui. Então a equação de Snell, como a gente viu, é eta 1 seno do ângulo de incidência igual a eta 2 seno da refração. A gente vai analisar exatamente a situação do ângulo limite aqui. Então, qual que é o ângulo de incidência que a gente vai substituir na equação? É o L, o ângulo limite. O eta 1 é o meio 1 qualquer. Veja que a gente está analisando eta 1 maior que eta 2. Essa é a condição dessa análise. Então, substitui aqui no lugar o L e o ângulo de refração. Ó, quando está no ângulo limite, o ângulo de refração é exatamente 90 graus em relação ao normal. Substitui. Só que o seno de 90 a gente sabe que é 1. Então substitui por 1 tudo isso aqui. Então a gente vai ficar eta 1 vezes seno de L igual a eta 2. Então se eu quero descobrir qual que é o ângulo limite a partir do qual o feixe não escapa mais, é só passar o eta 1 dividindo. De fato, a gente chega na equação. Seno do ângulo limite igual a eta 2 sobre eta 1. Né? Então, isso aqui me dá o seno, não me dá o ângulo. Para eu descobrir o ângulo, eu tenho que olhar numa tabela de senos. Né? Se eu fizer essa conta eta 2 sobre eta 1, vai me dar um número, sei lá, 0,8. Eu vou olhar numa tabela de seno de 0,8, qual que é o ângulo? E vejo quanto que vale o ângulo. É assim que se faz. Então, veja, a gente pode resumir essa equação também escrevendo de outra maneira. Em vez de eta 1 e eta 2, simplesmente seno do ângulo limite igual índice de refração do meio menor dividido pelo índice de refração do meio que tem maior índice de refração. Então, eta menor sobre eta maior. Sempre é assim, menor sobre maior, quando a gente quer saber qual que é o ângulo limite para que ocorra o fenômeno de reflexão total. Tá? Então, de novo, o que é esse ângulo limite? É o ângulo a partir do qual, né, acima dele, o feixe não consegue mais escapar. Então aqui é ângulo pequeno, pequeno, chegou no ângulo limite, opa, aqui ainda escapa, mas qualquer coisinha acima desse ângulo limite ele já reflete totalmente para dentro, não escapa mais. Tá? Como é que a gente pode calcular esse ângulo limite? Né? Então, índice de refração do meio, menor índice de refração dividido pelo maior índice de refração. A gente vai achar o seno, olha numa tabela e vê quanto é o ângulo. Ok?
Aqui tem toda uma descrição dessa equação. Outra coisa que vale salientar aqui, até do ponto de vista matemático, essa equação aqui tem que ser sempre o menor índice de refração dividido pelo maior. Se a gente fizesse o contrário, maior dividido pelo menor, a divisão ia dar um número maior que 1. E aí é uma inconsistência matemática. Não existe seno do ângulo maior do que 1. O seno é entre 0 e 1 sempre, ou menos 1 e 1. Né? A nossa finalidade aqui é sempre entre 0 e 1. Ok? Então essa divisão aqui, quando eu quero descobrir reflexão total, vai dar sempre um número entre 0 e 1. Se der maior do que 1, você fez a conta errada. Tá? Bom, vamos à aplicação agora dessa reflexão total em algumas situações de verdade, que tem algumas aplicações. Então, por exemplo, prismas de vidro. Prisma de vidro, nunca vejo isso aí. Onde é que tem prismas de vidro? Em câmeras fotográficas, em binóculos. Existem prismas de vidro. Para quê? Para você mudar a direção de propagação do feixe de luz. Num binóculo lá você tem duas lentes grandes na frente e duas pequenininhas perto do teu olho, duas pequenininhas e duas grandonas. Os feixes entram pelas grandonas e tem que ser direcionado para a pequenininha e ir até o teu olho. Quem que vai fazer esse desvio da luz? São os prismas. Tá? Então imagina a seguinte situação. Vamos ver. Se dizer que eu tenho um prisma de vidro aqui, um prisma formando um ângulo de 90 graus e dois ângulos de 45 graus. Né? Esse prisma tem um índice de refração igual a 1,5 e ele está imerso no ar, ou seja, está no ar. Né? E o índice de refração do ar é 1. Esse número a gente tem que decorar, galera. O índice de refração do ar, assume-se que todo mundo sabe de cor aí numa prova. É sempre igual a 1. Tá? É tipo densidade da água, que é 1. Pressão atmosférica, que é 1. Tá? Calor específico da água é 1. Esses valores que são 1, assume-se que vocês sabem. Tá? Então eu vou analisar o que ocorre com o feixe de luz quando incide nesse prisma e qual vai ser o caminho dele. Tá? Então, vou pegar um feixe de luz que incide perpendicular, um feixe monocromático, amarelo, por exemplo, como está na figura. Quando ele incide nessa interface ar-vidro, ele está incidindo perpendicular. Então, a primeira é fácil, ele vai passar sem sofrer desvio. Agora, quando ele incide na outra interface, vidro com ar, aí que vem a pergunta. Esse feixe vai refratar para o ar? Você vai dizer, vai, professor, é outro meio? Opa, cuidado, agora o feixe está saindo de um meio de maior índice de refração para um de menor. Ele só vai conseguir refratar, sair para o ar, se o ângulo de refração, o ângulo de reflexão aqui, for menor do que o ângulo limite. Acima do ângulo limite, ele não sai mais daqui. Beleza? Então, vamos ver primeiro, definir quais são esses ângulos aí. Então, vamos lá. O feixe de luz está incidindo, formando aqui um ângulo de 45 graus. Né? Como é que eu sei que é 45 graus aqui, professor, em relação à reta normal? Né? Fácil, ó, esse aqui é 45, 90, esse outro aqui tem que ser 45, só que daqui para cá também é 90 graus. Então, 45, falta mais 45. Então, incide com 45 graus, reflete com 45 graus, beleza? Mas a pergunta foi, será que vai sair feixe para fora aqui? Será que vai refratar feixe nessa interface que a gente está analisando? Vai refratar para o ar? Vai sair uma parte? Reflexão, sim, porque sempre tem reflexão nas interfaces. Mas agora, refração, será que vai ter? Ou seja, a minha pergunta é, vai ter reflexão total? Para isso, vamos analisar quanto que é o ângulo limite. Então, vamos lá. Para descobrir qual que é o ângulo limite, seno de L, eta 2 sobre eta 1. Quem que é o eta 2? É sempre o menor índice de refração dividido depois pelo eta 1, que é o menor. Então, o menor, que é o maior, desculpa. Então, o menor é 1 e o maior 1,45. Substitui, você vai achar que o seno do L é 0,67. Esse é o ângulo? Não, esse é o seno do ângulo. Se eu quero o ângulo, eu tenho que ir lá olhar numa tabela de senos. Tá? E aí você vai ver que o seno, cujo ângulo dá 0,67, é o ângulo de 42 graus. O que isso quer dizer, pessoal, que eu calculei? É o ângulo limite, ou seja, incidiu com um ângulo acima de 42 graus. Opa, passou do ângulo limite para ter refração. Ou seja, não tem mais refração, passou do ângulo limite. Se passou do ângulo limite, só vai ter reflexão. Então, o feixe não consegue escapar para o ar.
quando está incidindo no prisma de vidro com ângulo de 45 graus. Então veja, se você tem um binóculos, né, telescópio, dependendo do tipo de telescópio, né, alguma lente aí que tem prisma, qual que é a função dela, basicamente, que ela está atuando ali? É para desviar o feixe totalmente, sem perder nenhuma informação dele, sem perder a intensidade de luz, né? E vai ser totalmente refletido, tá? Você não perde nada. Bom, então conseguimos descobrir aqui para essa situação que um prisma tem um papel bem importante aqui, que faz com que o feixe seja totalmente refletido. Então, dentro do prisma, o feixe está sofrendo reflexão total. Não tem refração, feixe de luz escapando para o ar nessa interface que a gente está analisando, nesse lado aqui do prisma, beleza? De novo, aí depois quando ele atingir nessa interface, ele vai sair sim, porque afinal aqui ele está incidindo perpendicularmente, aí ele passa sem sofrer desvio de novo, beleza? Vou abrir de novo o aplicativo aqui para vocês, para mostrar outra faceta desse aplicativo, mostrando alguns primos, o que acontece com o feixe de luz, ó. Então, só uma brincadeirinha rápida aqui, ó. Imagina que eu pego o laser, ó, passou em linha reta. Agora, se eu virar um pouquinho, ó, o que acontece? Opa, o que fez esse prisma de vidro? Simplesmente direciona o feixe de luz para outro, dá uma transladada, né? Ele está vindo nessa linha horizontal e foi para cima um pouquinho, né? Então, os prismas de vidro eles têm muitas funções importantes em aplicações tecnológicas, que é desviar o feixe de luz para a direção que você deseja. Tá? E às vezes você quer não perder informação, ou seja, não quer perder por reflexão ou por refração, vai depender da aplicação, tá bom? Ó, se pegar um prisma na forma de triângulo isósceles, né, todos os lados iguais, triângulo equilátero, perdão, né, todos os lados iguais, ó, também sofre um desvio, né? Então imagina, se você estava vendo um objeto que estava nessa direção, ele mandando feixe de luz por aqui, para quem está nesse lado do prisma, vai parecer que o objeto estava nessa posição aqui, assim, na direção desse feixe de luz. É isso, tá bom? Beleza, vamos voltar para lá. Como é que a gente... O que isso tem a ver, que eu falei para vocês, com a aplicação de fibra ótica, né? Então, a fibra ótica é uma revolução científica, né? Hoje vocês têm internet aí, tudo de fibra ótica, que é uma maravilha, né? Antigamente a gente tinha aí internet pulsada, ou a cabo, né? Até o cabo se usa bastante hoje em dia, mas hoje o que tem de melhor é a fibra ótica. E por que ela é melhor? Porque a fibra ótica transporta energia, luz é energia, né? Sem perder praticamente nenhuma informação. Não vaza informação da fibra ótica, né? Então toda energia que entra de um lado, toda a luz que entra de um lado da fibra ótica sai do outro. Por que isso ocorre? Qual que é a importância disso? Por que a internet se utiliza disso? Porque a internet emite sinal, porque a troca de informação através da fibra ótica é através de luz, então com pulsos de luz. Então você está recebendo lá no teu modem, no teu computador, pulsos de luz, que claro, tem uma alta frequência, né? Na hora estão ligado, desligado, está mandando luz, não está mandando. E isso, na informática, como vocês sabem, é o 0 e o 1. 0, 1, ligado, desligado. Aí você tem o sinal mandado, né? O sinal, vamos dizer, de uma forma aí, na linguagem da informática. Bom, então o que está acontecendo na fibra ótica? Eu mando luz de um lado, só que ela é feita de um material aqui, que é basicamente vidro ou plástico hoje em dia, com uma casquinha aqui de proteção, né, um outro material e mais outra camada de proteção. Tá? Então o que acontece? O vidro e o plástico eles têm um índice de refração maior do que esses materiais que estão encobrindo esse vidro ou plástico. E esse feixe de luz é incidido de tal maneira que quando ele bate nessas interfaces, sofra sempre a reflexão total. Ou seja, não vai conseguir escapar aqui de dentro. Então vai sair totalmente lá no outro lado, sem perda nenhuma de energia. Então essa é uma excelente vantagem da fibra ótica em relação aos outros métodos de transmissão de informação, por exemplo, na internet, aí, né? Então ela tem vantagem, baixa perda durante a transmissão, ela tem peso pequeno, né? O material em si é muito leve, uma espessura de um fio de cabelo quase, a fibra ótica, né? É um pouquinho mais grossa, enfim, vai depender da aplicação também. A matéria-prima para produzir fibra ótica é muito barata,
E como é vidro, o vidro é sílica, areia, né? Então, basicamente, a gente tem isso em abundância aí no planeta Terra. E, obviamente, então, baixa perda durante a transmissão e maior segurança para transmitir informação, já que nada escapa dentro da fibra ótica. Beleza? O que seria um contra? Porque ela é muito quebradiça, então é fácil quebrar a fibra ótica, né? Então tem que ter um cuidado aí de reparação, é mais difícil de reparar. Mas, assim, hoje a gente já tem bastante tecnologia que facilita bastante. Certo? Vou mostrar para vocês alguns vídeos aqui sobre fibra ótica, mas antes uma aplicação bem famosa aí, né? Não uma aplicação, mas uma consequência da reflexão total e que é de muito valor, é a produção de diamantes, né, bem lapidados. Então, qual que é a ideia do cara que faz um diamante com trocentas faces? Tá? Bom, um diamante ele tem um índice de refração altíssimo. A gente viu lá no primeiro slide, é 2 e pouco, é um índice de refração muito alto. Então, o ângulo limite dele para ocorrer reflexão total é muito baixo, vai dar 20 e poucos graus, alguma coisa assim. Tá? Então, qualquer ângulo de incidência acima de 20 e poucos graus reflete totalmente dentro do diamante. Então, se é fácil de haver várias reflexões totais dentro do diamante, tendo várias facetas, né, ele vai refletir muitas vezes e pouca luz vai escapando. E às vezes a luz que consegue escapar, às vezes, aí vai saindo por diferentes facetas, né, do diamante e vai dando muito brilho a ele. Então esse é o desafio aí do cara que faz lapidação de diamante, né? Construir diamantes com um arranjo de facetas que permitam ele ter o máximo de reflexão total possível dentro do diamante, porque quando a luz for escapar, vai dar bastante brilho a esse diamante então. Tá? Vamos dar uma olhadinha nesses vídeos sobre fibra ótica. Vamos lá. Dois deles são do Manu. Eu vou mostrar para vocês como... Desculpa, não é só sobre fibra ótica, mas sobre refração. O primeiro deles é do Manual do Mundo. Hoje eu vou mostrar para vocês. Eu vou passar um pouquinho, tá? Que eu quero só discutir a ideia básica do vídeo. Então, basicamente, ele tem aqui um aquário que ele vai jogar, se eu não me engano, é açúcar ali dentro, ou amido, não me lembro, com açúcar. Tá? Turva, isso é por causa do açúcar, mas vamos dar uma olhadinha no que vai acontecer quando eu colocar o laser. Então ele coloca laser e dá para observar que o feixe de luz faz curva, como ele está chamando assim, né, fazendo essa propaganda. Porque devido ao fenômeno de reflexão total, como ele também vai explicar. Calma que ainda tem mais. Olha só duas outras coisas muito bacanas que acontecem aqui. Se eu colocar o laser na água de cima para baixo, ele dobra na hora de entrar. E se eu tentar tirar o laser da água de baixo para cima... Percebe que o laser nem bate na mão dele, né? Porque está sofrendo reflexão total. Então ó, o feixe está querendo sair, não sai, reflete totalmente para dentro do aquário. Ele não sai. Olha só como o laser não está pegando na minha mão. Tudo isso que a gente acabou de ver aqui aconteceu... Bom, vamos dar uma olhadinha no outro. Qualquer coisa vocês fuçam aí na internet, o Manual do Mundo, e pesquisa por esse vídeo aí para ver ele todinho. Vamos ver outro vídeo dele. Hoje eu vou mostrar um jeito muito... Vamos lá, passar um pouquinho. A luz que faz curva na água, experiência de física. Pegar a luz e jogar o laser aqui dentro desse fluxo de água. Oh, que legal! Olha só. Como que a água está se comportando? Ela está fazendo exatamente o comportamento da fibra ótica, né? Então, o feixe de luz está vindo, aqui tem um vórtice da água, por isso que dá essa coisa meio estranha, né? Lembra que a água é uma garrafa furada, gera um vórticezinho que a luz faz esse caminho estranho aqui. Mas depois ela segue em linha reta ali e a água que está saindo funciona como um cano ali de fibra ótica em que ela vai refletindo toda hora por dentro, né? Não consegue escapar. Só cuidado, porque a gente fala não consegue escapar, mas você vê um pouco de verde por aqui na mão dele, né? Ou seja, tá indo leve o escapamento. Óbvio, a água aqui é turva, né? A água, desculpa, tá vibrando aqui, né? Tá se mexendo, então não é perfeitinho o sistema, mas a ideia, né, da reflexão total está sendo passada.
da água, a luz faz um zzz. Olha só o zigue-zague aqui, ó. Bate, reflete, assim vai. Ó. Vamos ver outro vídeo. Olá pessoal, hoje a luz utilizado hoje no sistema, está vendo aí um anel mais complexo que você vai fazer aqui, utilizado hoje no sistema de Então comunicação. aqui, ó, ele tem um laser verde, tem uma fibra ótica enrolada, ele insere luz por uma ponta e sai na outra. Então insere aqui, dá a volta toda e sai na outra. Estão vendo que aqui fica levemente verdinho, porque essa fibra ótica não é tão boa, né? Uma fibra ótica didática, então está escapando um pouquinho de luz. Mas veja que sai totalmente, praticamente lá no outro lado. Olha o brilho que está aqui. Eu vou diminuir ainda mais o esquema, vou ligar o laser, é a luz que está se perdendo. Olha só o tamanho agora da fibra ótica que ele tem. Joga a luz aqui, no outro lado não está saindo quase nada. E como ele falou, a luz está se perdendo porque dá muitas voltas aqui. E essa fibra ótica é, de novo, fibra ótica didática. E a... Mas quando eu altero... Vamos ver outro vídeo aqui para finalizar. E no meio mais grande, você está Deixa eu ver aqui. daqui a pouco vai ter uma melhora da fibra ótica, que são várias fibras óticas. Da melhor lá, essa fibra ótica com laser, né? Olha só, E aí a você grossura da fibra ótica. joga a luz De novo, tá, gente? É uma fibra ótica didática, isso. nessa ponta e vocês vão ver sair nessa outra ponta de mostrar. Aqui. Olha que legal o caminho. Dá para ver muito bem, né, pessoal? Não era para dar para ver, realmente. Não era para dar para ver, né? Se a luz reflete toda e entra sai no outro lado, né, teoricamente, então não deveria vir luz nessas reflexões aqui para o nosso olho. Ou seja, não era para ser nada, a gente tinha que enxergar nada aqui. Tá? Mas, de novo, é uma fibra ótica didática, ela não é perfeitinha. Então, mas só que a ideia é que está passada, né? Praticamente todo o feixe de luz que está entrando está saindo lá no outro lado. Olha lá a reflexão da luz lá dentro. Eu posso mudar aqui a inclinação do laser. Que legal. Muda a inclinação e a luz continua ali dentro. Olha o brilho na ponta. Também poderia jogar nessa outra ponta. E a luz reflete até sair nessa. Fantástico, né? Você pegar o que você coloca... Eu poderia... Realmente, uma outra fibra ótica que eu tenho. Escuta a explicação dele, ó. Essa daqui é usada em diagnóstico mesmo de imagens. Fibra ótica para diagnóstico de imagens, olha que legal. E essa daqui é legal que você coloca... Eu poderia também colocar o laser aqui e ver desse lado, mas... E aqui é um cabo, na verdade tem um feixe de fibras óticas lá dentro e o cabo envolve todas elas. E aqui eu poderia jogar uma luz aqui e sair nessa ponta, mas essa daqui em particular tem um efeito bem legal, que é o seguinte: eu coloco algum objeto aqui perto de uma certa cor e dá para você perceber a cor desse objeto olhando essa ponta aqui, né? Então, por exemplo, se eu apontar essa ponta aqui para um objeto vermelho, eu vou fazer isso agora, aqui deve parecer ficar vermelho, né? Ó, tá vendo? Ficou vermelho. Tá fraquinho. Agora eu vou mudar para um objeto amarelo, aqui vai ficar amarelo. Aliás, eu trouxe aqui ó, um objeto vermelho, aqui fica vermelho, aqui está até melhor. Um objeto amarelo, aqui fica amarelo. Eu aponto para um objeto azul, aqui fica azul. Legal, né, gente? Então é isso aí, um pouquinho de aplicação para vocês relacionada ao fenômeno de reflexão total, né, que envolve bastante conceito aí, como a gente viu nessa aula, como o conceito de reflexão, refração, que foi o principal foco dessa aula, né, definição de índice de refração e, consequentemente, aqui a reflexão total. Beleza? Até a próxima!